Tenho passado os dias mais difíceis de minha vida, pois perdi recentemente a minha mãe, a minha avó e agora, recentemente, meu pai. E como moramos no mesmo terreno, eu é que cuidava de todo mundo. Mas meu marido não me entende. Fica falando que sou uma doente, que sou um asilo. Me despreza, só me procura quando quer algo mais íntimo e me ignora o tempo todo. Eu emagreci bastante, pois não sinto tanta fome. Ele vive me criticando, diz que não gosta de mulher magra, que estou ficando sem bumbum. Ele se acha um galã e sempre me põe para baixo. As mulheres vivem dando em cima dele e ele me contou outro dia que ele estava no ponto de ônibus com uma menina que chegou a agarrá-lo na minha frente. Eu estou lendo aqui do Facebook, então não deu para editar, mas vocês estão entendendo, né? A menina na frente dela chegou a agarrar o marido num ponto de ônibus. Me sinto muito para baixo com tudo isso e ele diz que o que importa para ele é Deus. Não entendi muito o final dessa mensagem, né? Mas eu acho que ele não se importa muito com Deus pela forma que ele fala dela, né? As reações dele não tem nada a ver com Deus. Eu acho que ele está se achando Deus. Agora, você vê aqui, né, Marilise, quanta situação... Quantos problemas que hoje a mulher ela passa, né? Primeiro, falando logo do início aqui, ela cuidou da mãe, da avó e do pai, né? É uma coisa típica, né? Um comportamento típico da mulher, né? De querer ajudar todo mundo, de cuidar de todo mundo. Querer abraçar o mundo, né? E não ter fome, né? Quer dizer, não se cuidar, emagreceu não sei quantos quilos, mas não tem tempo para ela mesma. É uma coisa muito comum hoje em dia da mulher. Ela faz tempo para tudo e todos, mas acaba se deixando em último lugar. E depois se vê nessa situação. Hoje não tem mais as pessoas que ela tanto cuidou. Foi uma boa ação, mas ao mesmo tempo agora ela se vê sozinha. Aí ela se vê para baixo, né? Que ela termina a mensagem falando que ela se sente para baixo. O marido criticando também. Eu imagino que ela também tenha ajudado, contribuído com o lar, enfim, ela sempre ajudou, ela é a esposa dele, afinal. E ele só critica ela, ele só ignora, só coloca ela para baixo, fala mal dela, da aparência dela, que é... Sabe, você que é homem, aqui vai uma dica, não fala mal da sua esposa. É uma parte sensível da mulher, né? Muito sensível. A aparência é uma parte sensível. Quando o homem fala da aparência dela, acaba com ela. Ele tem que estar preparado para todo tipo de reação. E uma coisa, Cris e Marilise, que me chamou muito a atenção no que ela falou, é algo que tem a ver com o início de tudo isso. Quando você perguntou por que a mulher precisa ter um dia para ela. Por que a gente precisa dessa autoafirmação? Por que a gente precisa que os outros falem o quanto nós valemos? Né? Porque a gente não sabe. Então ela fala do comportamento do marido dela, mas na realidade isso tudo vem dela. Ela permite que isso aconteça. É claro que a gente não está dizendo aqui que ele não esteja errado. Exato, ele está errado também. Mas ela tem contribuído com esse ele problema. faz porque ele sabe que ele pode. Ele trata ela assim porque ele sabe que ele pode. Ele sente que tem um poder nas mãos. Exato. Olha como ele despreza. Você tá magra, você não tem bumbum, você é isso. Então um homem, ele fala isso com a mulher porque ele sabe que ele vai falar e amanhã ela vai estar ali, tudo vai seguir igual, ele sempre vai ter ela ali da mesma forma, do mesmo jeito. Nada vai mudar. E eu vejo que é tipo uma maneira de manipulação da parte do homem para manter a mulher sempre ali aos pés dele, fazendo o que ele quer, aceitando muitas das vezes os maus tratos, aceitando às vezes até traições, porque ele faz ela se sentir tão nada com esses comentários que ele tem ela sob o poder dele. Ele sabe que ele se garante porque ele mantém ela refém dele mesmo conta desse comportamento. É como se ele fizesse, ele ajudasse, ele estivesse falando com as críticas dele, ele estivesse fazendo essa mulher sentir tão pequenininha que realmente ele é a única coisa que sobrou para ela. Ela depende dele. Só ele que vai aceitar ela nesse mundo, né? Porque
ela é tão inferior a ele e ele tá ali com ela, né? Essa é a impressão que a gente tem desse marido. O que você sugere, Bianca, a essa esposa aqui? Então, o começo de tudo isso, Cris, tem que ser dentro dela, né? Ela coloca tudo que ela fez de bom como isso tivesse até sido o erro dela. E não foi o erro. É importante a gente fazer o bem para outras pessoas. É importante também a gente ajudar outras pessoas. Mas o seu erro, o erro dessa amiga aí, foi ter esquecido dela. Foi ter esquecido o quanto ela é valiosa. Foi ter esquecido que eu não preciso trocar, eu não preciso fazer o bem para as pessoas e esperar que eu seja louvada por causa disso. Não, eu vou ser louvada quando eu entendo o quanto eu valho. Eu tenho que entender que esse valor está dentro de mim. Então, ela não tem que esperar isso do marido nem das pessoas. Isso vai vir, óbvio que isso vai vir. Mas só vai vir quando ela entender. Olha, eu sou uma pessoa que eu tenho valor. Eu não preciso me rastejar, eu não preciso aceitar isso. Eu não preciso aceitar que meu marido fale comigo dessa forma. Eu não preciso, eu tenho que reagir. Um bom exemplo, Cris, aconteceu comigo esses dias. Eu estava comentando com uma amiga que, do nada, assim, meu marido fez uma brincadeira comigo. Coisa de homem. E eu não gostei da brincadeira que ele fez. E na hora, eu olhei pra ele, eu respirei fundo, eu olhei sério e falei assim, amor, não brinque assim comigo. E fiquei assim, parado, olhando no olho dele, e ele não esperava aquela reação de mim. Ele, não, só tô brincando. Eu falei, não, mas eu não gostei dessa brincadeira. Uma coisa eu te garanto, Cris, nunca mais ele vai brincar comigo daquela maneira. A gente não brigou, a gente não discutiu, mas eu olhei no olho dele e falei que eu não gostei daquilo. Então, assim, o aceitável de hoje se torna o insuportável de amanhã. Então, assim, a amiga, ela foi aceitando algumas coisinhas que hoje estão insuportáveis para ela. Então, acho que o segredo para ela e para muitas mulheres é entender que a nossa independência não está do lado de fora. Está dentro. Está da forma como eu me vejo. Está naquilo que eu aceito. Então, se eu não aceito, se eu coloco limites, eu estou me valorizando. E as pessoas vão me tratar dessa mesma forma. Então, eu creio que para ela precisa mudar a forma dela ver ela mesma. Não se vê com pena, não se vê como coitadinha. Não veja assim, olha, eu perdi tempo, eu fiz tanta coisa boa para os outros e ninguém me deu valor. Não, você fez o que você tinha que fazer. Isso é importante, fazer o bem para os outros. Mas agora, bom, vira a página e comece a investir em você. Comece a reconhecer a mulher bacana que você é. Porque ela é uma mulher, uma boa mulher. Ela é uma boa pessoa. Não é verdade? De forma prática, Maria-Elise, o que ela pode fazer em relação ao marido dela, que hoje vive criticando, falando mal dela, falando mal da aparência dela e se achando tal? Olha, amiga, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que deixar bem claro o que é que você não aceita. Porque ele tá achando que ele pode fazer tudo e você aceita tudo. Então, ele tem que entender que você tem o seu padrão, que você tem os seus limites e que você precisa de maneira clara, toda vez que ele vier com um comentário negativo, ele quiser colocar você para baixo, mostrar que aquilo não acaba com o seu dia. Porque eu creio que a intenção dele é realmente... Ele vê que isso dá certo, ele te põe para baixo com esses comentários, você entra num ciclo e ele vê, tá dando certo. Ela se sujeita a tudo que eu falo. Então, você começar a mostrar que aquilo não tá te atingindo dessa maneira, ainda que doa, mas você procurar ter reações diferentes, não deixar que o seu dia acabe, porque de manhã cedo ele já logo falou, ai, que cabelo horrível, ai, você tá gorda, você tá feia. E lógico, você tem que procurar se cuidar. Eu acho que também o problema de muitas mulheres é que elas pensam que amor próprio significa ser egoísta e elas não se dão o valor próprio, elas não se cuidam, elas não tiram um tempinho para elas, porque elas acham, eu não posso ser assim, eu não posso ser egoísta, poxa, eu tenho tantas responsabilidades, eu tenho que cuidar da casa, dos filhos. No caso dela, poxa, ela tinha que cuidar dos pais, pessoas que estavam doentes, então elas pensam que se eu cuidar de mim, se eu tirar um tempo para mim, eu vou ser egoísta, eu tô pensando só em mim. E nisso elas se anulam totalmente, aí cai nesse ciclo. Ela recebe essas críticas, o marido está errado, mas com certeza ela tem a parte dela que ela tem contribuído pelo fato de negligenciar a sua saúde, a sua aparência. Então ele, que já não é boa coisa, ele pega e tira vantagem desses furos que ela está deixando. Né? A gente vê que você precisa se respeitar, né? Você precisa se valorizar, como a Bianca falou, a Maria-Elise falou, você precisa mostrar, ser bem
clara no que diz respeito ao que você não aceita no casamento. O que você não aceita, por exemplo, é a forma dele falar com você, dele falar da sua aparência. Não é porque ele está usando aquele, né? Tem homem que fala assim, eu estou sendo sincero com você, né? Isso não é desculpa. A gente, por exemplo, a amiga não chega para outra e fala, vou ser sincera, você tá feia. Ninguém faz isso, né? Isso machuca. Ninguém que se importa faz isso. Não faz isso. Então, se ele acha que ela está realmente muito magra, pode ser até que você esteja muito magra, amiga. Pode ser que você esteja precisando comer mesmo, se cuidar mesmo. Mas ele está errado em falar assim de você. Então, você pode falar para ele, você deve falar para ele. Eu não vou aceitar você falar assim comigo. Você me respeita. Eu sou sua esposa. Você me respeita. Sabe? Ser firme. É aquela firmeza respeitosa que o Renato sempre fala aqui, né? Você tem que ser firme. E ver o que você está deixando de fazer por você mesma. Essa questão que você estava falando, Marilis, da mulher, às vezes achar que é egoísmo, né? Se cuidar é egoísmo, ela só está pensando nela. É um problema sério hoje em dia. Porque a mulher é assim, ou 8 ou 80 hoje em dia. Ou ela só pensa em se cuidar, só pensa na aparência, só pensa no exterior dela, ou ela não pensa. Parece que você não tem outra opção. Você não tem uma terceira opção, que é você pode se cuidar e não ser também só viver de futilidade. Existe o plano B, né? O plano C, né? Plano C. Porque para ela só tem um ou outro, um extremo ou outro. Então a mulher não deve ser extremista. E o mundo fala isso muitas vezes. Você olha para uma mulher bonita, você pensa assim, ela é bonita porque ela só vive para isso, ela só faz isso na vida, né? Muitas mulheres, quando assistem outras mulheres na televisão, elas falam assim, ela é bonita? Porque ela tem um dinheiro, porque ela vive no salão, porque ela vive fazendo tratamento e tal. Quer dizer, como se a beleza, ela dependesse do dinheiro, do tempo, assim, que a pessoa só faz isso na vida, como se fosse isso. Não tem nada a ver. Você pode não ter tanto dinheiro e ainda assim ser bonita. Você se cuidar, você sabe, tirar um tempinho para você. Você não está fazendo mal a ninguém, pelo contrário. Quando a mulher não consegue tirar um tempinho para ela mesma, ela se torna essa pessoa insegura, ela se torna essa pessoa estressada. E como ela falou aqui, tem baixa autoestima. Tudo isso. Quer dizer, não faz bem para ela, não faz bem para ela, não faz bem para a família dela, né? Não contribui com a carreira, não ajuda em nada. Então, às vezes, é melhor você parar tudo, sabe? Talvez dormir um pouquinho à tarde, talvez você tirar um dia para ficar, sabe? Para se cuidar, fazer sua unha. Ou, às vezes, chegar um dia e ler. Pegar um livro e ler uma tarde, num sábado, ficar lendo, em vez de querer ficar salvando o mundo, apagando todos os incêndios que tem por aí, né? Exato. Ela se dá a oportunidade de fazer coisas que lhe dão prazer. Porque às vezes ela só vive em função de oferecer, proporcionar prazer aos outros. Mas ela não faz nada que ela gosta, que ela gostaria. E as pessoas sabem quando a pessoa é assim e tiram proveito mesmo. Elas tiram proveito, porque ela sabe. Ela é uma pessoa que não diz não. Ela sempre vai estar disponível para todo mundo, né? Então, normalmente as pessoas tiram proveito dessa pessoa. Então, provavelmente seu marido, ele sabe disso. Por isso que ele te trata assim. Você tem que mudar. Você tem que mudar. Não espere ele mudar, não. Ele só vai mudar depois que você mudar. Depois que ele vê que você não é essa pessoa que pode ficar jogando para lá e para cá. Tá bom? Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira às 20 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado.
Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita.